Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda. Vou falar pra vocês hoje sobre o filo porífero, mais conhecido como os poríferos, né? Como o próprio nome já diz, porífero quer dizer animais com poros, tá? Eles são animais que apresentam várias células, são multicelulares, e essas células elas são independentes, quer dizer que cada um executa uma função. As esponjas são animais sésseis, que são fixos e filtradores, que dependem da água que passa constantemente por eles, através do seu corpo, transportando oxigênio e partículas de alimentos retidos por suas células. O seu tamanho pode variar muito, ela pode medir desde milímetros até metros. Então, assim, não tem um tamanho específico para as esponjas. O corpo das esponjas tem um formato de tubo, que pode ou não ser ramificado. E ela se mantém as extremidades fechadas, fixa por um substrato que chama de escopedial. A extremidade que é aberta ela é chamada de ósculo. É por onde sai a água, resíduos, espermatozoides e outras partículas. A cavidade interna, onde circulam os gases, os nutrientes, é chamada de átrio. As paredes são perfuradas por poros microscópios, que são chamadas de ósteos. O ósteo possibilita o fluxo de água com nutrientes, com oxigênio, para o interior do átrio. A parte que fica entre as regiões externa e interna é chamada de mesoílo. Resumindo, o caminho que a água percorre no interior da esponja é os poros, que é a entrada, depois ela encaminha para o átrio, que é a parte interna, a cavidade interna, e depois para o ósculo, que é a saída. A redução ou o aumento dos poros e do ósculo é o que vai definir a quantidade de fluxo de água que vai entrar e que vai sair das esponjas. Poríferos são animais que não apresentam sistema nervoso e nem muscular, e por isso eles são considerados animais aneuromiários. A estrutura de sustentação das esponjas, elas são formadas por diversas substâncias que estão presentes no mesoílo. São elas: planócitos, que são exclusivos dos poríferos, e essas células apresentam flagelo e uma região em forma de colarinho. Tem os pinacócitos, que são células achatadas que revestem e protegem o corpo das esponjas. Também os esclerócitos, que são células sintetizadoras da estrutura de sustentação das esponjas. Tem os porócitos, que são as células responsáveis pela formação de poros ou dos ósseos que ligam a parte externa ao átrio. Agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos poríferos. A quantidade de fibra proteica, de espículas calcárias e silicose é um importante critério na diferenciação das três classes de poríferos. A primeira classe é a calcária, em que o esqueleto é com espículas calcárias. Elas são representadas por espécies marinhas, geralmente são pequenas e têm formas de vasos. Em segundo, temos a demospongia, que é um esqueleto com fibras proteicas, espículas silicosas, e a maioria desses representantes dessa classe é marinha, o tamanho pode variar. Em terceiro, temos o hexaquinelida, que as espículas são silicosas e apresentam 6 prolongamentos, por isso o nome do grupo hexa. São exclusivamente marinhos e apresenta o formato do corpo ou em vasos ou funis e pode ser em fixo ou substrato. Existem também 3 tipos anatômicos dos poríferos e elas podem ser diferenciadas pela estrutura interna do corpo. A primeira é o asco, que apresenta uma estrutura mais simples e o corpo com dimensões reduzidas. Em segundo lugar, temos o síncon, que apresenta a parede do corpo mais espessa e enrugada e formando canais abertos para fora, que são os inalantes, e para dentro, que são exalantes. Em terceiro lugar, tem o leucon, que apresenta um átrio menor, só que a parede do corpo é bem mais desenvolvida do que os anteriores e ela é formada por um sistema de canais ramificados. Agora vamos falar da reprodução dos poríferos. E as esponjas elas podem ser dioicas, sexos separados, ou monoicas, que é hermafroditas. E ela tem fecundação interna,
o desenvolvimento ele é indireto. Na reprodução sexuada, os espermatozoides são lançados na água pelo ósculo e chegam ao mesoílo de outra esponja, onde ocorre a fecundação, formando o zigoto. A partir da formação do zigoto, origina-se uma larva ciliada denominada anfiblástula, que recebe essa denominação em virtude do desenvolvimento embrionário desse animal ocorrer somente a etapa da blástula. Os poríferos também podem realizar a reprodução assexuada por meio do brotamento. São de pequenos agregados de amebócito denominados brotos ou gemas. Quando crescem, esses brotos desenvolvem pequenas esponjas que podem ser separados do organismo original, formando um novo ser independente.